E muito bem-vindos a mais um programa Francamente. Tainá Franco na área até a 1 da tarde, juntinho, coladinho no seu ouvidinho. Minha voz tá boa? Porque aqui, gente, estamos com microfones novos, agora já dá pra gente fazer mesa de debate aqui. O Francamente vai virar uma mesa redonda daqui a um tempo. Vai ser legal, né, Juliana? Altos debates vão rolar aqui. Gente, hoje é uma pauta muito importante. Chama aí a família, reúne a família aí em torno do computador, do rádio. Põe todo mundo dentro do carro, sintoniza o difusor e vai dar uma volta no quarteirão para ouvir essa conversa. Porque hoje o assunto é o Sistema Único de Saúde, é a saúde pública do Brasil. A gente questiona tanto, né, o Estado, né, o que o Estado tem feito pela saúde, enfim. Mas existe uma discussão agora sobre acabar e privatizar tudo, né? Sendo que o SUS foi uma conquista, né? Uma conquista social. Doutora Helena Alves aqui com a gente, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Um canal, rádio sempre é um canal para falar com a população. Eu agradeço, eu e o SUS, como eu sempre falo, o SUSão agradece vocês todos, tá bem? Porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é explicar o SUS para a população. Não tem como a população defender o melhor sistema do mundo público se não conhecer. É uma referência, o SUS no mundo, né? Sim, é uma referência mundial. Em outros países, reuniões na Inglaterra, por exemplo, na França, o sistema brasileiro é lembrado. Então, ele é mal falado aqui, com alguma razão, a população tem a razão, mas nós somos bem falados fora. E muitas pessoas acreditam que o SUS nosso é o melhor milagre brasileiro. Alguns jornalistas falam isso e volta e meia, fora do país, é dito que o milagre brasileiro maior é o sistema público nosso. Porque nós temos o maior sistema público muito mal financiado. Então tentamos fazer o melhor sistema público, o maior, e eu vou explicar por quê. Nós somos o maior país do mundo, apesar de não sermos o maior, né, em território, nós somos o maior país que tem um número populacional dependente do sistema público. E nós fazemos isso com muito pouco dinheiro. Então, os gerentes, os presidentes, enfim, que fazem saúde em outros países ficam realmente surpresos. Somos referências em várias pautas. Saúde da mulher, nós somos referência. Saúde da mulher. HIV. Bom, HIV, a primeira foi a vacinação, né? Pela história do SUS, nós também nascemos pela vacinação. Então, nós somos referência desde a vacinação, o tratamento de HIV, transplantes. Nós somos o maior sistema público de transplante. Só o SUS que faz transplante. Sim, né? Sim. É que hospitais privados têm a permissão de fazerem um transplante e recebem a verba pública, certo? Então, hospitais privados e hospitais públicos. Por exemplo, o Einstein, ele faz transplante e recebe verba pública. Sim, recebe verba pública. Gente, você que está em casa, você que está nos ouvindo, pega um pouquinho essa informação, né? Porque a gente está nesse desmonte todo e numa briga, privatiza tudo que é saúde melhor e a gente sabe que não funciona, né? Sim, na verdade, a medicina privada, ela tem outros interesses, certo? Então, a medicina privada está interessada se você tem dinheiro para pagar o convênio. E nós temos que lembrar que, novamente, estamos num momento de crise. E aí a população não consegue mais pagar o convênio e temos um contingente enorme de desempregados. Atualmente 3 milhões, para não falar daqueles que estão em empregos, né? Então, a população não tem mais como pagar convênio, que vem aumentando exponencialmente, principalmente os idosos. Nossa, os idosos é um absurdo. Se você pegar a pensão que um idoso recebe para viver, para pagar comida, moradia, seja lá o que for, e pagar saúde privada, não paga. Não paga. Ou ele come e mora, ou ele tem saúde, ou ele tem tratamento médico. É um absurdo. Então, nós temos que explicar por que saúde pública é importante. Porque quando você não tem emprego, quando você não pode pagar um convênio, você tem um sistema público, que não é favor. O sistema público é constitucional.
é um direito que está na nossa Constituição de 88. A Constituição já vem assim, a saúde é dever do Estado, né? Isso, e o sistema público nasceu ali, oficialmente nasceu ali. Porque antes não tinha, né? Tinha as igrejas, né? Esses trabalhos mais voltados da igreja que mantinham e atendiam, né? Isso, na verdade não só igrejas, o SUS nasceu também muito, foi de hospitais universitários, instituições universitárias que sempre tiveram muito próximas à população, como até hoje, com os ambulatórios públicos, que você deve conhecer, como a USP, aqui o Hospital Universitário, Unicamp. Então, a população pobre, carente, na década de 70, o êxodo rural, naquele momento o governo incentivou o agronegócio, então houve o êxodo rural, essa população vem para cá extremamente carente, de periferia, né, dependendo da filantropia, por exemplo, Santa Casas, mas os ambientes universitários, onde havia professores, médicos e enfermeiros, muito próximos a essa população, compraram esta pauta. Então, eles iam juntamente com a população e a mulher tem um papel fundamental. A gente for na internet recuperar o histórico, você vê que a mulher está sempre contando a história do SUS, porque tradicionalmente a mulher é a responsável pela saúde de todos, né? Então a mulher pegou esta pauta, brigando juntamente com professores, iam bater na porta dos gabinetes dos prefeitos. E daí algumas cidades brasileiras conseguiram um postinho. Daí vem esse nome que eu peço para todo mundo que eu conheço, por favor, passar a se referir como unidade básica de saúde. Não é postinho, gente. Não é postinho lá atrás, que era um espaço muito pequeno, talvez menor do que esta sala, que um profissional sentava com uma cadeira muito humilde e atendia a população. E esta população conseguiu levar isto para os congressistas da última Constituinte. Então é importante dizer, porque há poucos dias um grande comerciante em Jundiaí me disse que o SUS foi um ex-presidente que construiu. Então, por favor, população, eu preciso estar no rádio para dizer que o SUS foi uma construção da população. Não foi nenhum presidente e nenhum deputado que deu. Então, a saúde pública entrou na Constituição por exigência da população. Certo? Vocês anotaram isso, gente? Eu vou chamar uma musiquinha aqui e a gente já volta com a doutora Helena Alves, aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E hoje o papo é sim sobre o Sistema Único de Saúde e sobre os conselhos de saúde também, que a gente vai entrar nesse papo. Vamos de som. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje o papo é sobre o Sistema Único de Saúde. A gente tem um grande embate nesse momento, né? As pessoas andam questionando a saúde pública. Aliás, a gente está num momento que está se questionando tudo, né? A pesquisa científica está sendo questionada e a gente sempre conversa aqui sobre isso. Opinião não é pesquisa científica, não é dado, né? Também existe aí um movimento anti-vacina, que eu também não estou entendendo onde a galera quer chegar com o movimento anti-vacina. Que não é só brasileiro. Que não é só brasileiro, né? Existe, né, um movimento mundial aí em cima de algumas pautas, né? E a saúde é uma delas, né? A gente não sabe a importância, a gente não tem... Eu sou usuária do SUS. Todos brasileiros são. Todos, inclusive quem paga plano, né? Sim. E a gente fica mirando, não, porque, por exemplo, neste momento, os Estados Unidos. É um absurdo a saúde dos Estados Unidos, as pessoas não conseguem tratamento. Exato, os Estados Unidos nunca é, e nunca, por enquanto, não será referência em saúde, não é para ser. Ali a maior parte da população não tem direito a um atendimento. Uma ambulância para você chamar, dependendo do distrito, em Nova York, você paga R$10.000. Então, e aqui o SAMU, você chama com todos os problemas. Então aqui nós temos um atendimento. A saúde americana não é modelo algum. E não sou só eu que falo isso. E no mundo inteiro... Isso não é uma opinião. Isso não é uma opinião, isso é um consenso. Existem outros países, aí sim, que nós podemos usar como referência em saúde pública. Mas os Estados Unidos certamente não é referência nessa pauta. E apesar de você ter dito essas situações todas que nós estamos sofrendo, há poucos dias, eu acho que foi ontem, um grande jornal de veiculação nacional
colocou a principal preocupação do brasileiro e novamente a saúde. É incrível que a população sempre está pedindo e a gente nunca consegue ofertar. Um dos motivos é o financiamento, como eu comentei, nós somos um dos países, apesar de ofertar um serviço público, que menos investe. Então nós temos por volta de R$ 1.100 investidos por brasileiro por ano. Isto é muito pouco. Sim. Então nós temos que começar por aí. O que acontece também eu falo que a população ela tem que estar em defesa do SUS, dos serviços públicos, da universidade pública, enfim, está existindo uma demonização agora dos serviços públicos, como se o Estado tivesse que ser retirado para que as coisas funcionem, né? Sim. E aí o que se mostra, quando se pensa em SUS, se pensa em maca no corredor, se depender do SUS você vai morrer, a gente tem essa construção na cabeça da maioria das pessoas. Sim, e né? não se mostra o SUS bem sucedido, que é um dos campeões de transplante, por exemplo, cardíaco. Quer dizer, esse SUS bem sucedido não é colocado na imprensa. Né? Então a gente precisa mostrar esse outro SUS. Não adianta você querer tirar o Estado, se você não tiver emprego, você vai pedir saúde e atendimento onde? É no SUS, nós temos que brigar por ele. Então, ao mesmo tempo que ele é uma construção jovem, nós somos um dos países, talvez o sistema público mais jovem que existe. Ao mesmo tempo, há forças muito poderosas querendo destruí-lo. E eu aproveito para dizer que se o SUS não está bom, o problema não é só do prefeito, é dos vereadores também. O problema não é só do presidente, é dos deputados, porque o SUS também é destruído no Congresso. Então, por favor, prestem atenção, exijo essa pauta, inclusive, dos vereadores e dos deputados. Quem que monitora o SUS? Como que acontece essa fiscalização? Existem os conselhos, qual que é a gerência dele nessas pautas? Isso aí é uma outra grande referência que nós somos. Nós talvez tenhamos o conselho mais empoderado do país, é um dos mais antigos. Nós conseguimos colocar 9.000 delegados na última conferência nacional. Então, o controle do SUS é feito pelo cidadão que se presta a ser um conselheiro de saúde. E não só dele. Qualquer pessoa que utiliza ou não utiliza tem canal, tanto na internet quanto telefone, para denúncias, para questionamentos. Então, é o cidadão que controla. E existe um controle. Eu já trabalhei nessa função, a reclamação chega e a gente cobra do município para que aconteça. Então, o controle existe. Existe, não aparece, existe auditoria no sistema público, que deveria ser mais colocada para a população. Eu já participei em alguns momentos sobre isso e a gente consegue. Existe também problemas de gestão que precisam ser auditadas. Então, existe auditoria no SUS também, que infelizmente a população também desconhece. E o SUS não é só, como você falou, eu sei que você sabe que o SUS é muito maior. Sim, é muito maior. Mas para você comprar pão na padaria tem SUS. Para você comprar remédio na farmácia tem SUS. Para você comprar carne tem SUS. Para você comer ali na esquina tem SUS, que é a vigilância sanitária. Isso pertence ao nosso sistema público, certo? Então, todo brasileiro utiliza o sistema público. E aí você pode mesmo quando não está no hospital propriamente. Isso. Né? E se você for olhar quem está pedindo medicações de um valor mais alto, você vê toda a estratificação, toda as classes sociais ali preenchendo aqueles processos nas farmácias chamadas especiais, né, de componente especializado. Não é mais de alto custo, como se chama. Então, toda a população frequenta o sistema. Houve também um movimento aí de acabar com a farmácia popular, né? O que também inviabiliza tratamento de saúde. A gente tem vários momentos muito históricos no Brasil e a gente tem que deixar de achar que a saúde é uma questão partidária, né? Isso. Ela não é uma questão partidária. A gente está colocando pautas sociais em questões partidárias. E você passa... eu votei no fulano de tal, então eu passo a não defender mais qualquer serviço que o Estado possa prestar. É programa de governo, isso não é partidário. O SUS foi construído lá atrás
e nós passamos por vários partidos na presidência. E foi numa época de ditadura ali que a gente estava mudando, construindo esse Brasil democrático. Sim, foi, bem lembrado. O SUS nasceu ali naquele momento final de ditadura. E como que as pessoas estão falando agora, doutora Helena Alves, que isso é uma coisa que foi construída por, sei lá, um presidente comunista, por exemplo? Não foi. Então, eu comentei com você, não foi nenhum presidente, nem comunista, nem de direita, nem neoliberal. Foi o povo que construiu, certo? Então, eu preciso lembrar ao brasileiro que isso foi uma luta nossa, que nós não podemos perder. Então, como eu estava comentando contigo, existem muitos interesses para destruir o sistema, certo? E um deles, que eu não sei, eu já vou me adiantando, porque eu não sei o tempo que a gente vai ter ainda, como eu comentei, o nosso sistema público, ele é jovem, ao mesmo tempo que ele é construído. Você não constrói um bom programa de saúde em pouco tempo. A nossa referência é a saúde pública inglesa, que tem mais de 100 anos, certo? Então, veio no pós-guerra, num momento de solidariedade, que nós temos que lembrar isto neste momento também. A nossa Constituição é solidária e o nosso sistema público é solidário. Igual o sistema previdenciário, que estão querendo acabar com ele. Exatamente isso que eu ia falar, né? A Previdência também, ela é solidária. Então, diferentemente da escola, que reproduz a desigualdade social, o SUS ainda é a área em que nós olhamos para todos os brasileiros do mesmo jeito. Claro que no dia a dia a gente percebe a diferença que um ou outro cidadão apresenta e a gente tem esse olhar para as diferenças, né? Para as necessidades específicas. Mas não importa se você tem 1 bilhão na conta ou não tem nenhum. Nós olhamos para todos. Inclusive, nós somos um dos poucos países do mundo que tem saúde na rua. Aqui vocês já devem ter visto, né, um carro da prefeitura que vai com atendimento de saúde pública ao morador de rua. Então, o nosso sistema CAPES, né? Tem que ser, o CAPES é um deles, mas tem um programa específico para morador de rua, para a gente olhar a carteira, conversar sobre saúde, ver a pressão, aferir pressão arterial, né? Então, nós somos ainda um sistema solidário e que tem que participar pobres, classe média e classe alta. Então, diferentemente de outros que vão opinando por aí, eu defendo que o SUS tem que estar todos dentro. Todos. Nós queremos é que quem tem muito dinheiro, e não somos nós, a não ser que vocês sejam milionários, vocês estão aqui por hobby, porque eu não conheço vocês, mas a nossa luta é para quem tem muito, que tribute e que pague um pouco mais. Então nós vamos, porque tem gente aí, médicos famosos, por exemplo, dizendo, vamos tirar o muito rico do SUS. Nós não queremos um SUS para pobre. Nós temos que botar todo mundo dentro. Porque senão você volta para aquele princípio da caridade. Exatamente. Nós não somos caridade. Nós temos que brigar pela solidariedade. Uma coisa incrível, né? Nós temos que estar brigando para sermos solidários, né? O que até há pouco tempo atrás parece que era mais tranquilo, né? Sei lá, era mais perceptível. Mas eu acho que a gente está num movimento, esse movimento de desigualdade, né? Que se tem, esses abismos que se tem e que se quer aumentar. Eu vejo, isso aí é uma opinião minha, que as pessoas elas não querem justiça social, elas querem fazer caridade, porque isso aplaca qualquer culpa. Isso. Né? Então ela não precisa diminuir ali o abismo. Isso é proposta de governos, inclusive, que passam essa ideia. Você ganha muito, então dá um pouco. Né, e pronto. A placa e o que você deveria fazer de fato. Exato. Não é isso que nós queremos. Se você tem muito, tribute-se e aí a gente reparte aqui para todos. É isso que nós queremos. Gente, eu vou chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta aqui com a doutora Helena Alves para falar sobre o SUS. Vamos som. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje estou com a doutora Helena Alves e o nosso papo é sobre o SUS, sobre o Sistema Único de Saúde e sobre todos os problemas que nós temos enfrentado, né? A gente fala desde da redemocratização do país, desde 88 aí, lembrando que o SUS é um direito constitucional, ele não é plano partidário, isso, de né? Nenhum presidente, de nenhum partido. Aliás, Exato. Todos têm que olhar para isso, Exato, né? Todos que estão lá, independente de ser, né, de direita, de esquerda, do meio, de cima, de baixo, enfim, todos têm que olhar para o SUS e assim,
também cabe a gente cobrar vereadores, deputados, senadores, pelas políticas públicas, né? Para que a coisa seja instrumentalizada e que funcione. Sim, né? De acordo com cada característica aí de cidade, enfim, de estado. Porque no Congresso Nacional existem poderes enormes que querem destruir o SUS. Então, a indústria farmacêutica, proprietários de convênios de grandes hospitais privados financiam campanhas públicas de deputados. Então, quando esses deputados conseguem um cargo, é por isso que eles lutam. Então, fica nós com temos dívida com quem sim, financiou e sim, tem que atender os interesses. Sim, né? Os interesses de convênios são enormes. Né? Isso é publicado, a gente sabe. Inclusive, presidentes de esquerda, de direita, todos eles ganham neste pacote. Fizeram o jogo, né? Fizeram um jogo. E aí nós não temos uma frente de defesa do SUS no Congresso, por exemplo. Agora, para defender hospital, convênio, indústria farmacêutica, está muito claro lá dentro. Então nós temos, e para esse pessoal não interessa um sistema público efetivo. Inclusive, as grandes operadoras de saúde, sim, né? Elas estão virando cada vez uma só, isso, né? Porque uma está comprando a outra ali, né? Exato. Nós estamos cada vez com menos grandes donas de planos de saúde, são uma ou duas no mercado. E aí elas colocam preço, né? Todo o mercado está agora na mão de pouquíssimos donos de convênios, né? Inclusive empresários estrangeiros, que já estão aqui há algum tempo. Imagina a saúde pública brasileira na mão de empresários estrangeiros que estão cagando para a saúde do brasileiro. Porque assim, o brasileiro doente, ele é bom porque compra remédios, gira a indústria farmacêutica, então é bom mantê-lo doente. Mas também tem uma despesa que dá, que é aquele, principalmente terceira idade, né? Que não oferece mais mão de obra, que neste olhar não solidário não oferece mais nada para a sociedade. Exato. Mas continua contribuindo e lembrando que o idoso agora sustenta neto, bisneto, uma aposentadoria mínima, né? Então nós temos que olhar desde a criança até o idoso, e nós temos esse olhar. E aí eu vou aproveitar o espaço e agradecendo novamente, como eu disse há pouco, o SUS é construído e ele é desconstruído ao mesmo tempo. Então a nossa luta, o que a gente ganha, ano seguinte a gente está perdendo. No momento, o que está acontecendo, isso não está na imprensa. É muito difícil o SUS verdadeiro conseguir um espaço na imprensa para explicar à população. Semana passada, o governo federal está propondo a chamada cobertura de serviços. Então eu preciso entender, explicar a vocês que nós somos um país universal. Nós temos vários serviços no posto de saúde. O que o governo está propondo agora é que a gente oferte menos serviços nos postos de saúde. Então, quem me ouve, por favor, nós estamos numa luta muito recente para destruir isso, porque conseguiram fazer isso em outros países. Então, por exemplo, saúde da mulher, ela tem vários atendimentos, daqui a pouco ela vai ter um número menor de atendimentos para algumas situações específicas. E no SUS, aqui no Brasil, a gente vai perdendo direitos, assim, às vezes, que a gente não percebe. A coisa é muito bem feita. Tira-se um pouquinho aqui hoje, mês que vem se tira outro, e quem não está na luta dentro do sistema não percebe. Então a nossa luta é assim, eu preciso de um microfone como vocês me deram, porque quem está no sistema, porque os grandes defensores do sistema são os funcionários, na verdade, né? Então a gente sabe o que está acontecendo antes. Então a gente vem avisar vocês. Então, por favor, fiquem atentos. O Conselho Nacional de Saúde soltou a resolução dizendo não ao Congresso Nacional. O nosso sistema tem que continuar universal, com vários tipos de atendimento. Não só o médico ir lá e te dar um remédio. Por exemplo, a gente poder ter uma sala de crochê, que eu não sei se vocês sabem, para as idosas que ficam sozinhas em casa. Várias unidades de saúde aqui na região tem a sala do crochê. Tá certo? Para elas poderem conversar entre elas e não ficarem tristes em casa. Porque é uma questão de saúde, é as saúde. Não entendem, Exato. Né? Saúde não é só ir lá no doutor e pedir uma receita. Não é só a medicação. Não é só isso. Nós temos um olhar social da pessoa. Isso é diferente. O convênio não tem um olhar social. Se você tem que comer em casa, por exemplo, se você tem como comprar o remédio. Lembrando que quando eu falo que o nosso sistema é o melhor do mundo, eu só trago 2 exemplos porque é o melhor do mundo. Nenhum outro país se consegue atendimento odontológico como o nosso.
certo? O Canadá, que todo mundo adora falar bem do Canadá, da França, você não trata seus dentes pelo sistema público deles, tá certo? Tá? Então, nós somos o único país que a população, claro que vocês podem reclamar que você não tem, mas está, certo? E é uma conquista recente, não é uma coisa muito antiga. Segundo exemplo, nós somos o único país no mundo que oferta aquele número muito grande de medicamentos. Que a população acha que quanto mais remédio, maior número de medicações à disposição, é melhor. Mentira, isso é influência da indústria farmacêutica que consegue enganar a população. Na verdade, a indústria farmacêutica nos últimos anos não vem com novidades. Ela repete o mesmo medicamento, consegue verba pública enorme para isso e no final ela está fazendo a mesma coisa de medicamento. Mas a população, ela vê nomes diferentes de remédio. Então, nós somos o único país que, se você quiser um medicamento que se chama-se caro, por exemplo, você consegue no sistema público. Na Inglaterra não é assim, por exemplo, nem na França, nem no Canadá. Então nós temos um sistema odontológico de tratamento de dentes que você não tem em outros países. Não, eu já vi, eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos e foram para o México tratar os dentes e ficou mais barato. Isso. Assim, pagar a viagem, a estadia e o dentista no México era mais barato do que tratar nos Estados Unidos. Isso, eu não costumo citar, mas nós somos um mercado de turismo de saúde no Brasil, antigamente para plástica. Nós não vou citar o nome do médico, mas nós tivemos um médico no Rio de Janeiro, eu sou carioca, que era referência mundial. Pois agora nós somos referência para tratar doenças no SUS. As pessoas vêm para cá para se tratarem, porque nós também atendemos pessoas que não são brasileiras, certo? Então, isso não é um mérito nosso. Portugal, por exemplo, atende, certo? É que Portugal é coparticipação. Isso, coparticipação. Então, nós atendemos também pessoas que não são brasileiras, né? Então, moradores de rua. Então, nós temos esse mérito também. Então, nós somos o melhor sistema do mundo. Agora, investimos muito pouco, né? Nós precisamos de mais, né? É um sistema muito bem feito, mas que muita gente não quer que funcione e que houve um grande problema. Quando ele foi colocado, escrito na Constituição, esqueceu-se de dizer de onde vinha o dinheiro. Então, certo? Então, é isso, vocês ficam chocados, pois é. Então, é uma briga por dinheiro no sistema público. Eu entrei na universidade pública no mesmo ano da Constituição. Então, eu estou há 31 anos nisso. A briga do financiamento, que só foi colocada em lei em 2012, gente. Então, só em 2012 porque que tem uma foi... lei de 90, né? Sim. Mas acontece que nunca foi uma coisa bem colocada, a briga enorme, até que a gente conseguiu colocar em lei complementar. Então, como é que foi possível a gente fazer este sistema público na Constituição e não dizer de onde vem a verba? Né? Então, a briga é até hoje. Quando a gente começou a conseguir, que foi 2012, daí vieram outras questões, mudança de legislação, de modo que nós estamos financiando menos o sistema público. Certo? Lembrando que a Constituição Federal ela dá os parâmetros e depois a gente precisa de leis específicas para falar de onde veio o dinheiro, para onde vai o dinheiro e como vai funcionar a coisa toda, né? Exato. Vamos chamar uma música e daqui a pouquinho a gente volta e continua falando aqui do SUS, Sistema Único de Saúde, com a doutora Helena Alves. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está tendo uma aula sobre o Sistema Único de Saúde com a doutora Helena Alves, que fez a gentileza de vir aqui. Já vou assinar sua carteira, você vai ficar fixa aqui no programa para conversar sobre o tema. Eu venho aqui... Saiu de moda assinar carteira, eu sei, mas a gente precisa reter essas pessoas aqui para a gente ter sempre essas conversas com qualidade, né? Porque o que a gente vê é muita desinformação, né? Muita desinformação. Eu vou aproveitar o seu gancho para falar um pouquinho de vínculo trabalhista no sistema público, porque a população no posto de saúde, ela estava acostumada a ter aquele médico que a acompanhava durante muito tempo. Nos últimos anos, há um incentivo em qualquer governo, federal, estadual e municipal, para que o terceiro setor entre o agente privado, são as organizações sociais, que fazem parceria com o governo público e aí assumem um posto de saúde. Normalmente, os funcionários que vêm com esta empresa, eles têm relações, o vínculo trabalhista muito ruim, muito precário. Então, são pessoas que não têm carteira assinada, não têm o vínculo
com um concurso público. Então, isso explica a alta rotatividade que existem atualmente em postos de saúde. E, na nossa visão, é preciso ter um enfermeiro, um médico ali que conhece a população e o território, porque é mais fácil para o profissional e mais fácil para a família. Esta, por exemplo, é uma grande diferença entre setor privado, quando entra no público, e quando é público, porque o público tem um concurso, mal ou bem a pessoa tem uma segurança, o funcionário, e ele faz carreira, né? Então, eu estou no município aqui próximo há quase 15 anos. Eu atendi, acho que quase 70% da cidade, certo? Então, eu sou uma referência ali. Agora, quando é privatizado, quando entregam para o outro ente privado, há uma troca, o médico não está contente, ele é pejotizado, eu acho que vocês devem estar entendendo ou não, mas ele não tem nenhum vínculo trabalhista. Ele não fica nem 2 meses. Existem também as cooperativas, né? Acho que a Unimed é uma cooperativa. As cooperativas não estão mais, eu posso dizer pelo médico, porque a minha formação, nós não falamos mais em cooperativa, isso não existe. O médico é um pejotizado, certo? Então, é que se muda de nome, parece que é uma coisa, uma construção conjunta e coletiva, e não é, na verdade. E não é. Então, ele tem um vínculo trabalhista muito enfraquecido. É claro que para a rede privada, tanto faz. Mas na nossa visão do sistema público, em que a gente reconhece que o trato, você conhecer a pessoa e a família dela, e onde ela mora, e você acompanhar aquele crescimento daquela família é muito importante. Sim. Que nem eu falei, a saúde pública não olha só para a sua pressão, a gente olha para tudo. Então, isso é uma grande diferença no sistema privado, que entra no sistema público, que recebe muito dinheiro público, muito dinheiro público. Então, eu queria voltar também só mais um pouquinho, não sei se ficou claro o que eu falei, por favor, quem me ouve, fique atento. A proposta do atual governo não é só destruir escola, é destruir o sistema público de saúde, que é universal até o momento. Eles querem fazer uma carteira de serviços. Então, que você vai ter um número menor de ações de atendimento, certo? Então, fiquem atentos. Se vocês perceberem que até pouco tempo atrás havia um tipo de atendimento, um tipo de exame, qualquer coisa, e agora não está tendo mais, pergunte o que está acontecendo. Nós vamos começar a falar com os conselhos municipais, para ficarmos alertas, porque este atual governo quer tirar a universalidade do sistema. Nós temos também um outro movimento na saúde, eu vi isso aqui na cidade acontecer, porque um tempo fora, a hora que eu voltei, eu notei isso. A gente tem a saúde pública, a gente tem os planos de saúde, e agora a gente tem um meio do caminho, que são as clínicas populares. Sim. Né? Que é uma pequena privatização, deixa a preço popular, como se as pessoas tivessem como ter acesso à saúde, né? Foi muito bom você ter tocado nisso, nada como ter quase 1 hora para falar, porque eu posso falar muito mais. Então, esses tipos de planos que estão surgindo, eles realmente vêm se aproveitar desses nichos, dessa população mais carente, vamos assim dizer, que eu não gosto nem de usar esses adjetivos, que preferem pagar um valor para conseguir um exame nessas clínicas populares. Só que eu vou dizer a minha experiência, que eu tenho um conflito imenso no município que eu trabalho aqui próximo. Funciona assim: a população vai, acha que esse convênio é muito bom, daí ela entra ali, ela começa pagando um hemograma. Daí o doutor não se contenta com o hemograma, daí ele pede um ultrassom. A saúde é vendida. É vendida. Né? Então, a minha consulta demora 1 hora, às vezes, né? Eu tenho que explicar tudo isso, como funciona a lógica. Chega uma hora que o doutor quer uma tomografia. Porque, claro, a população tem que pagar aquilo. Daí não tem, a população deixa o dinheiro todo dela naquela clínica popular. Daí ela vai para o SUS. Aí lá ela quer conseguir a tomografia. Daí a gente tem que explicar como é que funciona o sistema. Então, para nós é um problema essas clínicas populares. E o atual governo também, aí em conjunto com os grandes proprietários de convênios, eles estão querendo colocar no Congresso uma nova lei para que os convênios ofertem menos serviços também, a um preço alto. Então, existe uma lei, algumas leis que estipulam o que os convênios precisam ofertar naquele parâmetro que é pago. Os convênios estão conseguindo, já está esse projeto de lei pronto lá no Congresso, eles podem ganhar, de modo que a gente vai ter menos serviços prestados, ainda pagando-se muito caro, certo? Então,
Aí isso vai acontecer e a pessoa não vai poder pagar, ela vai entrar no sistema público, certo? Então, quando a população reclama que o posto de saúde não tem um exame, não tem um remédio, a primeira coisa que ela tem que entender, o nosso sistema é muito pouco financiado. Nós precisamos... Isso, da onde vem o dinheiro? Excelente pergunta. Então, o dinheiro sai do seu próprio bolso, são os impostos que vocês pagam. Então, não é nenhum favor de governo nenhum. Então, nós pagamos impostos e nós temos como retorno a saúde pública. Ela é financiada pelos impostos. Então, o financiamento na saúde pública é pouco recurso público que é colocado. Aqui no Brasil, gasta-se por volta de R$ 1.100 por brasileiro por ano. Isto é muito pouco, muito pouco. Então, primeira coisa a perguntar aos prefeitos... Vamos brincar aqui que R$ 1.100 é uma mensalidade de um plano de saúde, uma mensalidade de um plano de saúde aí para uma pessoa idosa. Isso, exato. Bom, eu tenho 47 anos, eu estou pagando R$ 1.700. Tá? Então, e olha que o meu plano é um plano antigo, um outro sistema de plano. Então, toda semana eu atendo pessoas que estão perdendo o convênio, que não podem pagar. E eles entram no sistema. Felizmente, eu tenho ouvido com bastante frequência a população muito mais contente com o sistema do que com o privado. Eu não sei se é porque elas não têm mais nada, e o pouco que elas têm, elas ficam agraciadas e tal, mas a gente vê a população agradecendo, pessoas que falam assim para mim, doutor, eu nunca usei o sistema e agora eu preciso dele, ele está me atendendo, né? Então eu faço um tipo de serviço, chama-se regulação. Os convênios abandonam as pessoas. O caso clássico é o câncer. Sim. E aí esta pessoa que foi abandonada porque ela vai ficar cara no convênio, ela é abandonada. E aí teve o tratamento de câncer negado pelo negado. Foi para a Unicamp. Foi para a Unicamp. Daí, em alguns municípios eu faço esse trabalho, sou eu que pego esta população, esta pessoa. Sabe como é que ela chega para mim? Ela vem chorando. Eu tenho que parar e explicar para ela, senhora, é um direito constitucional. Eles me dão presentes, eu tenho que devolver. Eu tenho que procurá-los para devolver presentes que eles me dão. Eles acham que eu estou fazendo um favor de dizer para eles que eles vão entrar no sistema público para tratar câncer. É um direito. É um direito. Garantido. E aí a pessoa está doente, eu tenho que falar, assim, também não vou desgastar a pessoa que já está doente, mas eu explico, senhora, é um direito seu. E elas choram, porque acham que não era um direito, que era um favor que a prefeitura estava falando. Gente, nós temos um sistema com 30 anos de história, nós temos muita coisa para falar para o povo. Então é frequente eu pegar uma pessoa que foi abandonada pelo convênio e entrar no sistema. É um papel, uma obrigação. E eles se acham assim, agradecem, querem mandar presentes, então eu tenho que devolver presentes. Doutora Helena, nesse momento que a gente está vivendo, tempos difíceis aí, mas também a discussão é bem-vinda, né? A gente tem que conversar sobre. Eu acho que nesses momentos de crise também se abre aí um espaço para um diálogo, para a população se reapropriar desses direitos sociais conquistados, porque nenhum direito está garantido. Sim. Né? Eu parto desse princípio que a gente não tem direito nenhum está no garantido. papel, né? A gente tem que estar o tempo papel, todo brigando. O tempo todo. Eu lembro que no começo do governo, inclusive, teve uma discussão sobre tirar, inclusive essa discussão vem para o âmbito municipal, e isso é inconstitucional, de tirar a pílula do dia seguinte que é dado para as mulheres que foram vítimas de violência sexual. Eu participei disso, é uma boa briga aqui na Câmara Municipal. Não sei se você estava assim? lá. Não, eu vou na Câmara Municipal, eu confesso que eu... Nesse depois eu dia não você... Porque não é muito saudável, minha saúde mental, assim... Mas este município aqui, eu não vou citar o ano, ele quis proibir e foi proibido a dispensação da pílula no dia seguinte. Aqui não tem muito tempo. Eu não vou dizer o ano para não ser ligado automaticamente, mas teve aprovação de vereadores, homens, a maioria, e o prefeito homem achou que era uma conduta moral. E no momento o prefeito citou palavras religiosas. Neste município, não tem 10 anos. Certo? Mas a própria Damares Alves falou que para a mulher ter um filho é uma dádiva, ainda que seja fruto de uma violência. Isso. Quer dizer, a gente está numa conversa muito maluca. Isso. E essa questão da pílula no dia seguinte voltou este ano aqui na Câmara Municipal, que nós ainda temos a tribuna livre, não sei por quanto tempo mais. Que é outra coisa que é outra pauta que eu vou pedir
que a minha amiga aqui traga, porque eu utilizo a tribuna, as pessoas me conhecem já há algum tempo, desde a construção. Há pouco tempo atrás, vereadores aqui na Câmara Municipal disseram que a pílula do dia seguinte era abortiva. Exato. Eu tive que ir lá no microfone pedindo, eu falei assim, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Tem que vir mulher aqui. E há um vereador médico que pouco fez para explicar. Então, nós estamos muito mal representados, inclusive a categoria médica. Eu falei isso na frente dele. Então, foi uma briga boa lá, a gente conseguiu derrubar. Mas assim, que nem você falou, é todo momento. Então, aqui mesmo, como a gente vai dizer que pílula no dia seguinte é abortiva? Eu tive que explicar que o espermatozoide morre 5 dias depois, porque a população não faz ideia. Essas pessoas públicas se utilizam também do desconhecimento. Sim, que é o suprimento da educação. Exato, ali, que é uma proposta ajuda, de governo, né, neste país, não é só deste, enfim. Helena, o que a gente pode fazer? Ocupar conselho? Bater panela não adianta, gente. Só queria lembrar que bater panela não adianta. Aliás, da última vez deu muito errado, né? O que a gente pode fazer? O que a população pode fazer para defender o SUS? Inclusive quem usa plano de saúde, né? O que a gente pode fazer para estar nessa conversa? Bom, quem usa plano de saúde, primeiro tem que ficar sabendo que está no Congresso, agora há pouco eu falei, essa lei dos convênios para que eles ofertem menos serviço. Nessa mesma lei vem a exclusão, eu acho que aqui todo mundo sabe, senão eu vou explicar. Quem frequenta, quem tem plano de saúde e é atendido no SUS, que isso é muito comum, mais do que vocês pensam. De pouco tempo para cá, depois que você tem um atendimento no SUS, nós temos um sistema de internet que faz o conflito de informação, compara, e daí nós temos como pedir ao convênio o ressarcimento do atendimento. Ficou claro o que eu quis dizer? Então, sim, eu pago o convênio, mas eu fui atendida no SUS. Depois de um tempinho, o SUS reconhece e ele cobra do convênio. O convênio tem que pagar. Nós temos brigas enormes, dinheiro ainda parado no STF para conseguir pegar. E aí esta lei que eu estou falando, que está engavetada no Congresso, eles vão tirar isso. Então, quem tem plano de saúde tem que estar atento, porque ele também depende do SUS. Se ele cair aqui na calçada, quem vem primeiro é o SAMU, provavelmente. Então, ele usa o SUS. Então, lembrar que se ele está pagando ao convênio, o convênio tem que ressarcir ao SUS, né? Então, e quem tem plano tem que ficar atento, porque vem mudanças aí. Eu acho que quem tem plano tem que lutar pelo sistema público, certo? E aí, é que nem eu falei, procure vereador, porque o vereador vem sempre prometendo um posto de saúde. Lembrando que nós já temos aqui em Jundiaí, eu acho que um número bom até de postos de saúde. Nós temos que brigar por outras coisas. Se vai ter médico, né, ou outros profissionais, aqui eu não quero puxar sardinha para o meu lado, nós temos que ter outros profissionais. Então, pedir isso como pauta para vereador, não é ficar falando só do prefeito. E brigar a todo momento, porque as pessoas, a impressão que eu tenho é que elas acham que elas nunca vão estar doentes, até que elas ficam doentes e começam a reclamar, o que é natural. Então elas têm que brigar, nós temos como reclamar, tem os canais de ouvidoria. Eu ensino a população que passa por mim para reclamar na ouvidoria, eles têm medo. O brasileiro ainda está naquele momento de ditadura. Então, ai doutor, eu nem sabia que tinha um lugar para eu reclamar. Eles chegam com o meu nome na ouvidoria, a ouvidoria adora. A própria NET que ensina o caminho, a gente vai lá e reclama, sim, porque bate no sistema federal, o sistema federal de cima, porque a ouvidoria, esse é um outro mérito do sistema público de saúde. Nós temos o maior canal de ouvidoria do país. É o sistema público, muito pouco utilizado. E é com esse filtro da ouvidoria pública também que a gente constrói novas políticas públicas. Exato, né? Aí a população vai lá e reclama, ou faz um elogio, ou uma sugestão, né? Então a população tem que entender que ela precisa reclamar, e o brasileiro ainda tem medo, a gente estava falando agora há pouco, né? A gente passa por algumas décadas de respiro democrático, até que vem uma porrada na cabeça. O que a gente vai esperar do povo? Sim. É medo o tempo inteiro. O importante é a gente ficar atento aos nossos direitos. Nenhum direito a menos, gente. Nenhum direito a menos. E a intenção do governo atual é tirar tipos de atendimentos no posto de saúde. Então, se a mulher tem direito, por exemplo, a queimar uma ferida, talvez isso não exista mais. Nós temos que ficar atentos. Eles querem diminuir, que aí fica mais barato.
né? Então nós temos que ficar atentos. Gente, saúde não tem preço. Não tem preço. Obrigada, doutora Helena. Gente, muito obrigada. Canal aberto aqui. Quero que você saiba disso. É a sua primeira e não será a sua última vez aqui. A gente tem muito o que conversar e muito a esclarecer para a população. Com certeza. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. A Suzão agradece. Obrigada, Geleia. Eu vou ficando por aqui, gente. Amanhã eu volto com mais Francamente. Amanhã tem a Laura Estopa e a gente vai falar sobre sexualidade. Também é outro tema que a gente precisa conversar. Beijo, bebam água, defendam o SUS, nenhum direito a menos. Tchau.